Graça e paz, amados. Graça e paz a você que está aí nos acompanhando por meio das mídias sociais, pelo Facebook. Muito bom termos essa ferramenta que podemos, nesse dia, lançar mão dela e poder compartilharmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ainda que no meio de toda essa adversidade, como já foi falado aqui pela Alessandra, nós sabemos que a igreja não para, a igreja não fecha, a igreja continua, o agir de Deus, os planos de Deus, eles continuam firmes, eles continuam inabaláveis, assim como nós cantamos agora nessa última canção, e a canção dizia o seguinte, que a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Eu queria perguntar para você, a presença do Senhor é real aí onde você está? A presença do Senhor é real aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí no seu quarto, onde quer que você esteja ouvindo esta palavra, essa mensagem, este culto, nesse momento, a presença do Senhor está aí, e é exatamente sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O tema de hoje é uma pergunta: Deus está aí? Deus está aí na sua casa? E eu não faço essa pergunta e alguém poderia dizer, não, mas Deus está em todo lugar. Não é dessa presença que eu estou falando de Deus, da onipresença dEle. Eu estou falando da presença de Deus no comando, no controle da situação. Da presença de Deus tomando conta de cada passo, guiando cada passo, cada momento, cada instante da sua vida, ainda que sejam momentos dolorosos, ainda que sejam momentos incompreendidos por nós mesmos, resta uma pergunta: Deus está aí? Porque, queridos, é isso que fará toda a diferença nas nossas vidas, é isso que mudará totalmente a perspectiva. A presença de Deus fará toda a diferença. Deus na nossa vida, Deus no controle das nossas vidas, fará toda a diferença em qualquer que seja o momento que nós estivermos vivendo. A palavra do Senhor tem um texto muito interessante, no livro de Ezequiel, no capítulo 35. Ezequiel traz uma profecia contra o reino de Edom. E o fato de vir este oráculo, esta profecia contra Edom, se deu exatamente porque Edom sempre cobiçou as terras de Israel. Edom, que era Esaú, o irmão de Jacó, que separou e fez uma outra nação, os edomitas, e depois se transformaram ali na Idumeia, na época das conquistas romanas, mais conhecido no nosso tempo pela Idumeia, que foi conquistada ali pelos romanos. Mas nós vimos que Edom sempre manteve guerra contra o povo de Israel. Apesar de Edom não ter conseguido conquistar os povos que habitavam ali antes do povo de Israel chegar, Edom já estava lá, o povo de Edom, os edomitas já estavam lá, mas eles não conseguiram conquistar. Mas quando Israel conquistou, Edom manteve guerra contra os israelitas, tentando a todo custo tomar posse daquelas terras. E a palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel pecou e Deus executou o juízo contra o povo de Israel, levando-os para o cativeiro babilônico, a palavra do Senhor diz que as nações que estavam ali em torno de Israel, como era o caso dos amonitas e os edomitas, eles riram. O texto chega a dizer a respeito dos edomitas que eles batiam palma e se alegravam enquanto o povo de Israel estava sendo arrasado. E a palavra do Senhor diz que Deus viu aquilo. E Deus então começa a revelar que traria uma consequência para aqueles povos por causa de como eles tinham agido. Então veja que no caso de Edom, ao ver que o povo de Israel estava sendo levado para o cativeiro, que era agora as duas últimas tribos de Israel, o reino de Judá, que ficaram as duas últimas tribos, uma vez que o reino do norte já tinha sido levado, Israel
com as 10 tribos já tinha sido levado, agora estava sendo levado as últimas 2 tribos, e então Edom achou que agora estava fácil, que como o povo de Israel estava passando por um momento difícil, estava sendo levado em cativeiro, estava sendo retirado, destruído ali aparentemente do local onde eles habitavam, ou no local onde eles habitavam, Edom calculou que agora era a hora, e que eles poderiam agora se apossar das suas terras, que eles poderiam agora colocar em prática todo o seu projeto, tudo aquilo que eles tinham planejado por tantos anos e não tinham conseguido, agora era o tempo de eles conseguir. A grande questão é que os edomitas não contavam com uma surpresa. Deus estava lá, no controle daquela situação. No meio de toda aquela turbulência, no meio de todo aquele rebuliço, as mulheres sendo mortas, os homens sendo mortos, os profetas sendo levados para o cativeiro, Deus estava lá, Deus estava no controle. E diferente do que os edomitas pensavam, o povo de Israel não estava à mercê da sorte, não estava à mercê dos seus inimigos. Tudo aquilo que estava acontecendo havia sido planejado por Deus para trazer o povo de Israel para mais perto de si e para tratar com aquele povo. É por isso que hoje eu faço essa pergunta para você. Deus está aí. Porque se Deus estiver aí com você, queridos, nós vamos perceber nessa noite que não há plano, não há projeto das trevas que prospere contra a sua vida. Ainda que aparentemente as coisas pareçam estar indo de água abaixo, ainda assim, Deus mudará toda essa circunstância. Então havia muitos inimigos ali de Israel que queriam se apossar da terra de Israel, e dessa forma, quando Judá vai para o cativeiro Babilônia, eles julgaram que seria fácil agora colocar os seus planos em prática. E assim também é nos nossos dias. Só que há um detalhe: quando Deus está presente, certamente a história é diferente. E como Deus estava ali naquele lugar, o retorno, a vitória, a conquista era segura. É por isso que Isaías já havia profetizado ali 130 anos aproximadamente antes disso acontecer. Isaías já tinha profetizado que aquilo aconteceria, que eles iriam para o cativeiro. A palavra do Senhor já deixava claro que eles passariam 70 anos no cativeiro, como foi pela profecia de Jeremias, e que eles voltariam. Isaías profetiza quase 200 anos antes, dizendo: olha, eu vou levantar, Deus falando através de Isaías, eu vou levantar Ciro, o meu ungido, o meu pastor, e ele vai lidar com essas nações que estão zombando de Israel, que estão levando o meu povo para o cativeiro. Eles serão tratados, e Ciro vai se levantar, e ele vai dar a ordem, vai assinar o decreto, e vocês voltarão para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. 200 anos aproximadamente antes que essas coisas acontecessem, Deus já estava antevendo, como Deus mesmo fala através de Isaías, fala: qual é o outro Deus que pode falar do futuro como eu estou falando para vocês? Então o que fazia diferença ali no meio do povo de Israel era a presença de Deus lá, porque a presença de Deus faria com que eles voltassem triunfantemente. É interessante que nós vemos depois lá no livro de Daniel, nós vemos no livro de Esdras, de Neemias, quando Ciro cumpre essa profecia, né? Ordenando, assinando o decreto, um ano depois que ele assumiu o reinado ali, que ele tomou a Babilônia, ele assina o decreto liberando os principais do povo para poder voltar para Jerusalém, para reconstruir. Flávio Josefo, um historiador romano, ele comenta, ele escreve dizendo que Ciro ficou impressionado quando ele leu os registros do profeta Isaías, onde Deus o chamava pelo nome e dizia que o faria profeta, que o faria servo dele, que faria com que ele dominasse sobre muitas nações. Isso coaduna com alguns textos, até mesmo fora da Bíblia, em que o Senhor começa a tratar disso muito antes, desde o avô de Ciro,
o avô de Ciro tem um sonho lá que ele, das costas da filha dele, nascia uma grande videira, né? E tomava conta ali de toda aquela área. Então, tem todo um relato histórico a respeito disso. Mas o certo é que Deus cumpriu a palavra dele. E aquilo que os inimigos de Israel julgavam que poderiam fazer, foi totalmente desfeito. Por quê? Porque o Senhor estava lá. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 35. Vamos ler do versículo 10 em diante. Diz assim: uma vez que você disse, essas duas nações e povos serão nossos, e nos apossaremos dele, sendo que eu, o Senhor, estava ali. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse, eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem conter, e eu o ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor, enquanto a terra se regozija, eu o arrasarei, como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu o tratarei. Você ficará arrasado, ó monte Seir, você e todo Edom, então saberão que eu sou o Senhor. Amém? Queridos, é extraordinário a forma como a presença de Deus precisa trazer segurança aos nossos corações. Quando você, prestando atenção a respeito disso que a palavra de Deus diz, quando você tiver essa consciência de que a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, garantirá o sucesso, a vitória, a conquista, ainda que nesta vida ou na próxima, não faz diferença. O que faz a diferença é que quando Deus está na nossa vida, quando Deus está presente na situação, nada foge do controle dele. Quando Deus está no controle, não há seta do inimigo que seja capaz de desviar a sua vida do curso que o Senhor traçou. Então era isso que o povo daquela região pensava, que os edomitas pensavam. Eles pensavam que agora, porque Deus estava tratando com o povo de Israel, que eles poderiam fazer o que queriam. Não, não era assim. Tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava no controle. E eu quero dizer para vocês que nesses dias não é diferente. Não é diferente. Nós, como igreja, somos o Israel de Deus hoje. E não importa quantas ou quais são as maquinações do inimigo contra a nossa vida, contra a sua vida como igreja, como a nossa vida como povo de Deus, não importa, há uma barreira que impede ele alcançar os seus objetivos, e essa barreira é: Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, Deus está aí com você, e isso é o suficiente para impedir os planos do inimigo. Isso deve confortar o seu coração, isso deve confortar a sua vida. Os nossos inimigos não prosperarão, porque Deus está conosco. Parece que eles estão triunfando. Vamos fechar a igreja, não pode mais, nós precisamos acabar com a igreja, porque ela que tem obstruído os planos dos globalistas, daqueles que querem tomar conta do mundo, implantar, contra a família, princípios contra a família, contra a fé cristã, contra os princípios de Deus, e parece que eles estão prosperando. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está aí, porque se Deus estiver aí, Ele tratará com cada um deles. Deus está aqui, Deus está conosco, Deus está com a sua igreja, e como Ele está com a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra do Senhor diz que há um que impede que o príncipe desse mundo se aposse, tome conta e domine sobre todas as coisas, que é a presença de Deus através do seu Espírito na igreja aqui nessa terra.
Então, por mais que pareça que o inimigo está prosperando, por mais que pareça que ele está levando algum de nós para o cativeiro, por mais que pareça que alguns de nós estão sendo mortos, eu quero dizer para você, Deus está no controle, Deus está no controle. Não se intimide, não volte atrás, mantenha-se firme. Hoje nós temos vivido uma batalha, nesse tempo temos vivido uma batalha que temos julgado terrível contra esse vírus e contra os tiranos que estão se aproveitando do vírus para poder controlar, para impor restrições, para tirar o direito das pessoas, para poder... Eu não sou contra o lockdown, queridos, não sou contra, não, mas quando se faz isso obrigatoriamente, quando se tolhe os direitos, automaticamente isso é um exercício arbitrário do direito. E quando nós vemos a própria justiça sancionando esse tipo de coisa, nós percebemos que os nossos inimigos, o inimigo do povo, o inimigo daqueles que estão dispostos a viver realmente, não de qualquer forma, não indo para baladas, não fazendo aglomerações sem a devida proteção, não de forma alguma, mas quando eles estão buscando, se aproveitando de uma situação para poder implantar um controle, para poder derrubar um governo, para poder implantar um sistema, então nós percebemos que a circunstância não é diferente daquelas circunstâncias em que o povo de Israel estava vivendo. E parece que, como igreja, muitas vezes, nós não nos apercebíamos de que essa batalha sempre esteve sendo travada. Sempre. Agora nós a vemos visivelmente com os olhos nus. Mas essa batalha nunca foi diferente. Essa luta para fechar a igreja, essa luta para calar você, essa luta para fazer-nos ficar em casa, essa luta para fazer-nos não proclamar a palavra do Senhor, essa luta para poder dominar, haver uma classe dominante, escravizando as pessoas, nunca foi diferente. Ela só era tratada nos bastidores e no âmbito espiritual, e muitas vezes, porque estava no âmbito espiritual, e porque as coisas estavam caminhando bem, parecia que estava tudo bem, mas não estava, assim como quando aconteceu com Israel, antes de eles serem levados para o cativeiro. Parecia que estava tudo bem, mas não estava, até que o cativeiro veio, e o cativeiro era para tratá-los. Eu creio que esse tempo é um tempo onde Deus está tratando conosco, com a igreja, levando-nos a entender que a igreja perspassa o templo, perspassa o local de culto, que a igreja, ela transcende a tudo isso, que nós vamos, como igreja, nós estamos mais do que, não apenas restrito a essas paredes, ou ao culto, a uma reunião, não. Mas como igreja nós podemos fazer a partir das nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Mas quando as coisas estão bem, isso fica cômodo, então de repente o inimigo olha para uma circunstância como essa e ele pensa, agora nós vamos afundá-los de vez. Mas não é assim. No meio dessa batalha, existe um quê? Existe um porém. Deus está conosco. Então você como cristão, não há absolutamente nada que você como cristão, ou que nós como igreja façamos, que Satanás não coloque ou não aponte as suas flechas, os seus dardos inflamados para tentar destruir. Não há nada. Não há nada que você planeje no reino de Deus, ou algo que seja alinhado com a vontade, com o propósito de Deus, que Satanás não procure imediatamente destruir. Não há. Não importa que se seja a sua fé que você está alimentando através da palavra, que seja a sua esperança que você está fortalecendo no Senhor, o seu zelo, o seu cuidado para com as coisas de Deus, se seja a sua dedicação, a sua oração, independente, qualquer que seja a virtude que se manifeste nas nossas vidas, através das nossas ações, através da nossa fé, Satanás, ele sempre direcionará todas as suas armas, todos os seus ardis contra nós, para tentar nos destruir. Tudo está sob ataque das trevas em todo o tempo. Por isso eu queria que você lembrasse, que você não se esquecesse, que o Senhor precisa estar no controle da sua vida. O Senhor precisa estar no comando da sua casa,
para que você possa viver, não somente através daquilo que você vê, mas que você tenha essa convicção, assim como a palavra de Deus diz. Olha o versículo 10, uma vez que você disse, essas duas nações e povos serão nossos, e nos apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estava ali, juro pela minha vida, diz o soberano Senhor, que eu vou tratar você de acordo com a minha ira. Se Deus está na sua causa, se Deus está na sua vida, se Deus está aí na sua casa, não importa o que o inimigo pense, não importa as tramas, os projetos dele para a sua vida, para a sua casa, eles cairão por terra, porque o Senhor está vendo. Sabe, queridos, Israel não sabia o que os edomitas falavam, o que eles pensavam, mas o Senhor revela ao profeta Ezequiel que eles riram, que eles se alegraram quando aquelas coisas aconteceram. E por causa disso, o Senhor trataria. Sabe, o Senhor conhece cada uma das suas aflições. Não se preocupe com os seus inimigos. Não se preocupe com as pessoas que zombam, que debocham, que caluniam você. Não se preocupe com isso. Preocupe-se apenas em manter a presença de Deus no controle da sua vida. Preocupe-se apenas em ter a convicção de que o Senhor está aí na sua casa, aí na sua vida. Porque se o Senhor estiver aí, Ele contemplará cada palavra proferida, Ele contemplará cada atitude, e Ele mesmo vai pelejar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, a única razão pela qual não fomos consumidos e feitos presas do inimigo até hoje, é porque Deus está aqui, é porque Deus está aí, é porque Deus está conosco. Ele, no controle, detém a força do inimigo. Se você não tiver essa consciência hoje, ou se você tiver essa consciência firmada no seu coração, você não vai temer. Você não vai temer nem a morte, absolutamente nada. Pois quando a morte chegar, quando chegar o momento, como nós cantamos, né? E quando enfim chegar a hora, ou chegar o dia em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Quando a morte chegar, no momento que for contado o nosso dia, entre aqueles que descem a cova, você ainda assim vai descobrir que o Senhor está lá com você. E ainda na morte, você verá a vida. Ainda na morte você verá a vitória. Ainda na morte você verá se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Porque o Senhor dos exércitos não perde nenhuma batalha. A morte deixa de ser um pavor para nós, quando nós podemos responder com convicção: o Senhor está aqui. O Senhor está conosco. Então as circunstâncias não devem nos abalar. A fala das pessoas não devem nos abalar. Porque nós precisamos ter a convicção de que o Senhor está conosco. Se nós tivermos essa convicção, não importa qual seja o momento, não importa onde nós estivermos, o Senhor transformará todas as circunstâncias. Então não pense que a sua vida ou a vida da sua família está à mercê das trevas, está à mercê do vírus. Não. Está não, queridos. Quantas pessoas que nós achamos que se pegasse morreriam, e elas pegaram e estão vivas. Quantas nós achamos que tinha todo o vigor físico para se pegar, ser só uma gripezinha, e elas foram. Não é da nossa saúde, não é da nossa capacidade que dependemos, não é. Nós dependemos do Senhor, e isso precisa estar claro na nossa vida. Se o Senhor estiver aí na sua casa, se o Senhor estiver com você, então fique tranquilo, porque ainda que alguns de nós venhamos a cair, venhamos a morrer, não estamos livres de forma alguma, queridos. Mas ainda que venhamos a morrer, nós teremos a segurança de que o Senhor estará lá conosco. A presença dEle nos
irá nos conduzir ou nos conduzirá aos portais eternos e onde estaremos para sempre com Ele. Então, quando não tivermos mais forças e quando os nossos inimigos nos atacarem, julgando que seremos presas fáceis, então eles descobrirão que há uma barreira, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso ajudador. Não temas, não temas. A palavra não temas existe na Bíblia uma vez para cada dia do ano. 365 dias, 365 vezes nós temos na Bíblia, não temas, não temas. Porque a presença do Senhor é o que faz a diferença na nossa vida. A nossa vida até aqui, e até que o Senhor volte, ou até que Ele nos chame, só não foi e só não será destruída por um único detalhe: o Senhor está conosco. O Senhor está aí. O Senhor está aí na sua casa. O Senhor está no controle da sua vida. Então não temas. Não temas, diz a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou com você. Os inimigos retrocederão. O Senhor cumprirá o propósito dele para a sua vida. E eu gostaria, nessa noite, de orar com você. Feche os seus olhos. Eu não sei se você, nesses dias de angústia, de tribulação, tem vivido de forma que o seu coração tem se apertado. Sabe, queridos, eu imagino como foi a dor do povo de Israel quando eles viram os exércitos babilônicos, o exército babilônico entrando em Israel, entrando no templo, entrando no Santo dos Santos, levando a arca, destruindo todas as coisas, arrancando das paredes do templo o revestimento que era de ouro puro, arrancando do piso o revestimento de ouro, pegando todas aquelas coisas e levando, eu imagino a dor que estava no coração deles, porque eles haviam se afastado do Senhor, porque eles haviam afastado o seu coração do Senhor. Agora o Senhor os trataria para trazê-los para perto dele. E no momento em que aquelas nações ao redor de Israel zombavam e achavam que eles eram presas fáceis, o Senhor se levanta através de Ezequiel e diz: eu estou vendo, e eu vou tratar com cada um de vocês. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus conhece as suas aflições, Deus tem ouvido cada uma das suas orações, Deus tem ouvido cada um dos seus clamores. Ele sabe, Ele conhece, e Ele está com a mão estendida para salvar, para curar, para transformar. Agora saiba de uma coisa, Ele está no controle. Se Ele estiver no controle, então não temas. Não temas, porque a presença dEle é a barreira para que o inimigo execute aquilo que ele pensa que pode executar contra a sua vida. A presença dEle faz toda a diferença. E se nessa noite você ainda não tem essa convicção dessa presença na sua vida, é hora de você clamar e dizer: Senhor, eu quero abrir a minha vida, eu quero abrir o meu coração, para que a Tua presença seja essa garantia na minha vida. E se você tem chorado, se desesperado e achado que o Senhor se esqueceu de você por causa das circunstâncias que têm acontecido nesses dias, eu quero dizer para você: se o Senhor está com você, se o Senhor está aí, isso é engano do seu coração, porque Ele cumprirá a promessa dEle. No final de todas essas coisas, você descobrirá que o plano de Deus se manteve rígido, se manteve firme, se manteve irredutível, que Ele é o Deus que não erra, que não falha, é o Deus que não se equivoca, como Moisés disse em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, salvo melhor juízo. Moisés vem falando a respeito disso. Ele é a rocha
todos os seus caminhos são perfeitos. É um Deus que não se equivoca, diz assim na Nova Versão Internacional, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então firme o seu coração, Deus está aí com você. Então feche os seus olhos, derrame o seu coração na presença dEle. Sabe, queridos, a presença de Deus nas nossas vidas não significa que não haverão lutas, que não haverão tribulações, que não haverão perdas. Não é isso que significa. A presença de Deus nas nossas vidas significa que, a despeito de todas as lutas, as perdas, a vontade de Deus se cumprirá em todos os aspectos da nossa vida. Sabe, ainda que nós não entendamos, e como eu ministrei, se você não assistiu, eu peço que você assista aí, a respeito do legado de Jó. Talvez você esteja com o seu coração doendo, você esteja com a sua vida destroçada, e eu quero dizer uma coisa para você: Deus espera que você permaneça firme, e que a presença dEle não seja alijada de você, ou seja, que você não o afaste da sua vida, porque se Ele estiver presente, a vitória é garantida, ainda que por meio da morte. Por isso que aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram: sabe de uma coisa, nós não nos prostraremos diante dos teus deuses, porque o nosso Deus nos livrará, mas se Ele não nos livrar, saiba que nós não nos prostraremos a si mesmo, porque Ele sabia que eles seriam livres naquele dia das mãos ou das imposições do rei da Babilônia, quer seja por uma intervenção de Deus, quer seja pela morte, eles estariam livres. E assim será na sua vida, assim será na sua casa. Não pense que a morte é o fim, porque quando ela chegar, você descobrirá que o Senhor também estará lá para conduzi-lo ao lugar que Ele prometeu, e a vitória plena na sua vida e na sua casa, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te dar graças pelo privilégio nessa noite de poder, Deus, ministrar ao coração dos meus irmãos, de poder clamar, Senhor, para que a tua palavra ganhe vida no coração de cada um deles, que não seja apenas letras mortas, Senhor. Que cada um nessa noite possa entender que o Senhor está no controle, que nada foge do teu controle quando o Senhor está presente, que o Senhor é o Deus que trata com o nosso inimigo, ou com os nossos inimigos, que a tua vontade, Senhor, prevalecerá, que no fim o Senhor se levantará, e ainda que a nossa vida seja, ó Deus, derramada, e nós possamos assim encontrarmos a morte no meio dessa batalha, nós temos a convicção de que a tua vontade, o teu propósito, a tua presença será a transformação, e ainda que separados do nosso corpo, nós veremos que o Senhor é o Deus presente. Tu és Emanuel, tu és Jeová Shammah, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que não se afasta de nós, o Deus que nos vê, o Deus que caminha conosco. Deus, e com essa palavra fortalece o coração de cada um dos meus irmãos, meu Pai, que no meio da tribulação, que no meio da dor, que no meio do sofrimento, Senhor, que no meio das perseguições, eles possam ter essa convicção: o Senhor está aí com eles, o Senhor está lá, e porque o Senhor está lá, há uma barreira, Satanás não poderá fazer, os nossos inimigos não poderão executar os seus planos, porque o Senhor está conosco. E que a tua presença, Senhor, possa trazer tranquilidade, calma, paz ao coração de cada um. Tantas famílias, Senhor, nesse tempo perdendo seus entes queridos, como perdi, Senhor. Que o teu Espírito traga paz ao coração de cada um, e que, Senhor, por meio dessas circunstâncias, todos possamos nos lembrar que a vida é passageira, é breve, Senhor, e que quer de uma forma ou de outra
a qualquer momento, nós estaremos na eternidade e teremos que prestar conta de tudo que fizemos, Pai. Que esse seja um tempo de arrependimento, que esse seja um tempo de nos voltarmos para o Senhor, de voltar o nosso coração para Ti e garantir, Senhor, ter a segurança em Cristo Jesus, de que o Senhor é o Deus que está presente, de que o Senhor está conosco, que o Senhor está na nossa casa, que o Senhor está nas nossas vidas, e que o Senhor estando conosco, há uma barreira, e o Senhor fará com que o Teu plano e o Teu propósito se cumpra cabalmente na nossa vida e na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que aqueles que nessa noite precisam dessa convicção em seus corações, que eles possam, Senhor, abrir os seus lábios e declarar, como a Tua palavra diz, que é com a boca que nós confessamos para a salvação, que eles possam declarar, Senhor, que entregam as suas vidas para Ti, que se convertem, que se arrependem dos seus maus caminhos e que decidem colocar o Senhor no controle de todas as coisas na sua vida, e que o Senhor, assumindo esse controle, possa, Senhor, trazer paz, alegria, tranquilidade, sossego a cada coração, a cada casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor em Cristo os abençoe tremendamente, e que você saiba de uma coisa: se Deus estiver aí, deixe o inimigo rir, deixe ele bater palma como fizeram os moabitas, não tem problemas. O Senhor está olhando, o Senhor está vendo, e Ele cumprirá a vontade dEle, o propósito dEle na sua vida e na sua casa. E no final de todas as coisas você saberá: o Senhor estava presente e Ele cumpriu a sua boa vontade. Amém? Ele mesmo disse ao povo de Israel através de Jeremias: sou eu quem sei os pensamentos que eu tenho para vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então que essa palavra traga paz e consolo ao seu coração, porque a presença do Senhor é o que faz a diferença na sua vida, nas nossas vidas, como pessoa e como igreja. O mal não triunfará, para a glória de Deus. Deus abençoe, uma semana de bênção. Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome do Senhor Jesus.